tarde, Vanderlei. Boa tarde, ouvintes do Oeste em Foco na Band FM. Nós estamos aqui numa edição especialíssima, trazendo um convidado ainda mais especial, Antônio Balbino, que falará sobre o leilão da Bahia Farm Show, que foi um leilão muito destacado, com muitos animais expostos e que foi assim um recorde, um sucesso, muitos clientes, muitos participantes e realmente foram as melhores impressões. Então, para falar sobre esse leilão, para falar também sobre esse evento que foi um marco na Bahia Farm Show, nós trouxemos aquele que entende da pecuária na nossa região, Antônio Balbino, que falará sobre as suas impressões do leilão e também sobre as suas expectativas para os próximos eventos da pecuária e sobre o avanço da cadeia da pecuária de corte e da pecuária leiteira aqui na nossa região oeste. Antônio Balbino, muito obrigado por ter aceito esse convite para participar do nosso programa e, primeiramente, queria que você aqui destacasse como foi esse leilão da Bahia Farm Show e se esse leilão realmente superou as expectativas e quais as expectativas para os próximos leilões da pecuária aqui no nosso Oeste Baiano. Uma boa tarde a todos os ouvintes, é sempre um prazer estar aqui, principalmente falando de pecuária e nesse programa tão especial. Mas falando sobre Bahia Farm Show, então. Em verdade, uma alternativa que a AIBA criou de montar um leilão próprio, né? Um leilão, digamos, dirigido pela AIBA. Então, de certa forma, é um leilão que não teve a presença do gado, mas foi presencial com as pessoas, porque foi um leilão virtual e não tinham currais no ambiente. Ele não teve tanto tempo de planejamento assim, porque é um leilão que foi desenvolvido em quase que 60 dias, por aí. Para aqueles que lidam com gado, sabem que isso não é tão simples assim, desenvolver um leilão tão rápido, mas foi um sucesso absoluto. A pecuária vive um momento muito importante, é uma virada de ciclo, é um momento de valores mais significativos para o pecuarista, em que a pecuária consegue, através disso também, ser uma das locomotivas fortes da economia, do agronegócio, na nossa região principalmente, onde a agricultura é muito pujante, a agricultura é muito forte. Então é uma presença maciça no ambiente de Bahia Farm Show, onde a predominância dos empresários são agricultores, alguns são agropecuaristas, e mostrou a importância que eles dão à atividade pecuária em si, pela presença, pela participação, pelo volume de negócios, pelos interesses. E com isso eu acho que a pecuária veio a fortalecer ainda mais o que representa essa feira, que é a maior feira do Norte e Nordeste do Brasil em agropecuária. Senhor Antônio, foi o primeiro leilão oficial da feira, né? E aí quando a gente fala em Bahia Farm Show, só o nome já atrai, né, bastante o público que admira e consome o leilão. Tem um valor maior por se tratar de uma edição de 20 anos na Bahia Farm Show? Então, até uma questão que nós levantamos com o Moisés, quando eles elaboraram com a agência de marketing, de criação, o resumo da marca BFS. Falei, Moisés, temos que falar que é um leilão Bahia Farm Show, que ainda assim, o que é conhecido de fato no Brasil inteiro é o Bahia Farm Show. Falar numa marca BFS é uma coisa que ele pode consagrar com o tempo, mas ainda não é a marca isoladamente conhecida. Então, só botar, um leilão BFS, não, leilão Bahia Farm Show, que na verdade representa um centro de um celeiro muito forte, que é o Mato Piba, né? Que é toda essa região do Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, aqui, a produção de agricultura nesse cerrado do Brasil, essa parte do cerrado. No entanto, esse leilão oficialmente conduzido pela AIBA tem um fortalecimento de ser uma edição especial, comemorativa, 20 anos, uma inauguração, ou digamos uma reinauguração do auditório da ABAPA, um ambiente mais confortável ainda para receber as pessoas que estavam participando ali do evento. Aliás, muito confortável. Nós agradecemos também à ABAPA que cedeu aquele auditório, muito confortável, muito legal. E com isso a gente conquista mais espaços ainda. Foi um dia da pecuária. Começamos falando de mercado, as instituições presentes, os pecuaristas e as pessoas também interessadas no mercado do boi, que vive num momento muito especial. E também, em sequência, uma oferta muito boa de bezerros.
de toda a nossa região, tiveram mais de 20 produtores oferecendo bezerros em lotes de carga fechada. Para quem não está acostumado ao termo, é quando você vende um lote que cabe num caminhão cheio, um caminhão boiadeiro cheio, porque isso facilita o frete de pessoas que estão mais distantes para comprar e levar os animais de um ponto das fazendas, porque o gado estava nas fazendas de cada um. Foram filmados e foram oferecidos ali de uma forma bem elaborada, bem montada. Os touros e a genética oferecida, nós conseguimos fazer alguns lotes, a presença no Bahia Farm Show, porque, na verdade, eles têm uma programação de participação anual em vários leilões. Mas conseguimos atrair para esse leilão em torno de 5 produtores de seleção de genética Nelore, e com isso também tivemos a oportunidade de oferecer esses animais para os produtores, não só daqui, né? Porque o leilão foi transmitido pelo Lance Rural, então foi para o Brasil inteiro. Fortemente a região mais compradora foi Bahia e Tocantins, de fato, mas a oferta foi para todo o Brasil. O nome do nosso programa hoje foi Bahia Farm Show, a vez da pecuária. Você, como um produtor destacado aqui na nossa região oeste, Agro Antônio Balbino atingiu a marca aí de 7º lugar, posicionada no Brasil, e cada vez mais vem se destacando. E o nosso oeste realmente vem se despontando com a pecuária de ponta. Não só a agricultura, a pecuária passa também a ocupar um lugar de destaque, não só na Bahia Farm Show, como no centro-oeste do Brasil, que nós falamos aqui no Cerrado, mas nós estamos aqui posicionados muito mais próximos aqui da região de Goiás do que propriamente para outras regiões aqui da Bahia. Nós somos no estado baiano, mas mais próximos aqui culturalmente, geograficamente, do clima do oeste do país. De fato, a pecuária, com esse destaque, qual a expectativa de Antônio Balbino para a pecuária na nossa região oeste? Como a pecuária vem se destacando? Quais as projeções da pecuária para os próximos anos aqui, para o nosso país? Bom, em rápidas palavras, eu poderia dizer que é um cenário muito positivo. A produção de grãos, quando ela se faz por excelência em grande escala comercial, principalmente como acontece no oeste da Bahia, ela atrai fortemente as indústrias. A agroindústria, então, sejam ela indústria esmagadora de soja, indústria que trabalha com o caroço de algodão, indústria que trabalha com o milho na produção do etanol e e tem o seu produto, um dos principais, do DDG, que é um insumo muito forte utilizado pela pecuária de corte, pecuária leiteira também, ração animal. Então, isso consegue trazer para um ambiente regional um atrativo muito forte para uma parte da cadeia produtiva da pecuária. Porque a pecuária se faz de cria, recria e engorda, mas fortemente na engorda principalmente, e nas atividades mais intensivas, como leite, suínos e avicultura, a apropriação desses produtos agrícolas para enriquecer mais ainda o produto final que sai do oeste da Bahia ou da região do Mato Piba, isso fortalece e atrai investidores à atividade em si, e é uma atividade complementar, fortalece os outros elos da cadeia. O produtor de bezerro também vai ter comprador de animais para a recria, para a engorda. Então, os confinamentos vão crescer aqui fortemente, certamente que isso vai acontecer. A pecuária leiteira é um desafio um pouco maior, porque ela depende ainda da indústria de laticínio também, mais presente, depende de outros recursos que uma região tão extensa como a nossa. Nós temos o tamanho de muitos países, então isso aqui não é tão simples de lidar. Então a pecuária leiteira precisa de estradas boas, precisa de energia elétrica, precisa de outros recursos que ainda assim ela pode e deve se implantar aqui fortemente nos próximos anos, principalmente pela atividade agrícola mais intensa, que ela atrai não só a tecnologia, mas ela também gera produtos de qualidade. Digamos, como dizia um amigo meu aqui no oeste da Bahia, seria a verticalização do produto agrícola, seria o crescimento, a valorização. Outro ponto seria a industrialização, de fato, mas a pecuária, a geração, a utilização dos insumos agrícolas para a produção de produtos animais, ela é um fortalecimento da agricultura e ela pode ser apropriada também por muitos agricultores que fazem essa atividade com esmero. Em 2026, nós atingimos a marca de maior produtor de carne bovina do mundo. O Brasil atinge essa marca histórica. A que se deve essa marca? A que se deve essa nota que o Brasil alcança? Muito se deve a essa produção em larga escala daqui do Oeste também? Ou como é que Antônio Balbino enxerga esse desenvolvimento da pecuária no Brasil?
Como conversávamos, né, a agricultura no oeste da Bahia, ela já chegou num patamar de excelência muito forte aqui dentro digamos, dos índices de produtividade do Brasil. A pecuária, ela caminha para isso, mas ela ainda não tem a mesma força da importância da agricultura dentro do cenário brasileiro, apesar de que dentro do estado da Bahia é uma região que mais cresce a pecuária, tanto que aqui tem municípios que também são detentores dos maiores rebanhos da Bahia. Fortemente isso vai continuar crescendo, mas ainda não temos essa influência tão forte como a agricultura tem no cenário de produção nacional. Porém, pela capacidade de expansão, pela capacidade de integração com a agricultura, pela capacidade de produtividade, pelas áreas que há possibilidades ainda de serem desbravadas numa atividade intensiva, numa atividade semi-intensiva, na criação, eu acredito que o oeste da Bahia vai se consolidar como um cenário de confinamentos, de recria, e fortemente também vai fortalecer a criação em toda a região do entorno. Entorno que eu digo, me referindo a todas as regiões em torno do oeste da Bahia, e dentro do cenário do oeste também. Mas, na verdade, o país ele galga para ser, como nos últimos 20 anos, o Brasil já galgou para sair de um cenário de importador para ser o maior exportador de produto agropecuário do mundo. Então, isso não aconteceu só numa região, isso aconteceu em todo o Brasil, na ocupação do cerrado, no desenvolvimento em larga escala, no domínio de manejo de tecnologia, de genética, de todo o sistema de produção agrícola e pecuária, principalmente na pecuária onde eu conheço um pouco mais. A gente percebe hoje níveis de produtividade com as áreas de ocupação de pecuária recrudescendo no Brasil e aumentando o volume de produção. Isso significa produtividade. A produtividade está muito intensificada na pecuária e está crescendo fortemente. Cada dia você tem menos áreas com atividade pecuária, porque muitas estão sendo entregues para uma atividade de agricultura, e ainda assim o rebanho cada vez produzindo mais. Então é mais gado e menos área produzindo cada vez mais no Brasil. Isso é força da produtividade, da tecnologia e da genética. Só me permita, doutora, só pegando o gancho, o Brasil foi reconhecido agora em junho, né, como zona livre de febre aftosa. Isso impulsiona principalmente o estado baiano, não é, Antônio? Então, eu queria que você pudesse citar, né, o quanto esse reconhecimento, né, de exportação para a China e também para a Rússia pode vir a favorecer a Bahia, principalmente. Temos uma conversa aí mais longa para tratar disso, mas, no entanto, a China, como todos sabem, é o maior importador de proteína animal do Brasil, né? Fortemente da carne bovina, entre outros produtos, mas ela busca uma autossuficiência difícil de ser conquistada, porque é uma população enorme. Ainda assim, foi a China, o reconhecimento da China que fortaleceu algumas plantas frigoríficas do Brasil. Esse caminho é inevitável. A gente não pode aceitar determinadas barreiras sanitárias como sendo barreiras alfandegárias. E o Brasil precisa estar lutando para manter o país, não só com relação à febre aftosa, mas com relação a outros programas sanitários que precisam ser implementados. A gente não pode mais conviver e estar achando que é normal conviver com brucelose bovina. Isso não é normal. Isso não deve acontecer. A gente deve, se quiser atingir determinados mercados, deve também entender que alguns mercados vão criar restrição para alguns produtos que são aplicados em atividade de criação. Então, a Europa mesmo está já tentando fazer uma formatação para impedir que o volume de carne da pecuária bovina brasileira entre adentre o seu território pelo uso de alguns produtos veterinários e tal, que o Brasil não ainda consolidou como algo que ele deseja que seja assim. Mas o mundo é cheio de mercados que a gente ainda não conseguiu alcançar, ainda mercados muito grandes, que não são atendidos pela produção brasileira, e a gente não pode ficar na dependência só de fazer um produto ou só para a Europa, ou só para a China, como apelidaram boi China, que é um boi exatamente do modelo que a China compra, ou como a Europa quer. A gente tem que produzir conforme a nossa condição, a nossa capacidade, mas enxergando que há mercados diferenciados para cada tipo de animal. É importante a gente destacar o potencial do Brasil no sentido da produção agropecuária e o fato de nós termos produtores cada vez mais jovens inseridos no campo. Nós trouxemos esse dado estatístico, nós temos muitos, comparativamente com países como Estados Unidos, com alguns países da Europa, nós temos países
como nós trouxemos aqui, os Estados Unidos com uma eficiência da produção agropecuária, mas países cada vez mais velhos, né, na produção. E aqui no Brasil, nós temos um processo de sucessão, ele vindo com uma consciência cada vez mais ampla e produtores mais jovens. Isso é importante nós falarmos, não apenas da importância, quando nós falamos aqui do Oeste em Foco, que é o nome do programa, nós temos que falar dessa consciência da sucessão empresarial. Porque essa sucessão, quando nós temos aqui gestores que são produtores, que são exímios produtores da nossa região Oeste, mas também temos que inserir esses mais jovens dentro da cadeia de produção e trazer à tona essa consciência da importância de uma governança, de uma sucessão bem planejada e bem organizada, é especialmente importante nesse momento para que a gente possa perpetuar essa condição de produtividade na nossa região Oeste e garantir esse destaque internacional que nós já temos tido. Então, nós não alcançamos esse posto à toa e garantir essa perpetuação, ela é especialmente relevante para que nós possamos manter esse posto de maior produtor de carne bovina, quem sabe, né, e mantendo essa produção em larga escala para tantos outros países. Então, essa consciência sobre governança e sobre sucessão e sobre continuidade na produção, ela é importante. Nós falávamos aqui que no leilão da BFS, né, o leilão, enfim, da Bahia Farm Show, tivemos alguns produtores rurais com 19 anos, arrematando ali alguns lotes, e foi um destaque no leilão. As pessoas se surpreenderam. Então, produtores cada vez mais jovens sendo inseridos nessa cadeia de produção. Isso é importante falarmos, não é, Balbino? Falarmos sobre essa consciência que é trazida para as gerações mais jovens e que elas possam inserir e atrair também essa tecnologia para o campo. Que importante, né, nós falarmos aqui para os ouvintes, para que eles possam estar inseridos e também para os gestores, para os produtores, para aqueles que comandam a cadeia de produção, para que possam inserir seus filhos e depois, quem sabe, seus netos também nessa cadeia produtiva. Não, a gente parou aqui, mas a verdade é que é um tema importante. Sim. E a gente se destaca comparado aos países, a outros países do mundo que têm uma cadeia produtiva eficiente, mas que muitas vezes não conseguem inserir esses jovens dentro dessa cadeia de produção rural, porque muitas vezes eles podem aí estar interessados, né, no Vale do Silício ou em outros ramos da tecnologia, mas que bom que no Brasil nós temos o agro cada vez mais que se expande e que traz essa consciência para que as novas gerações elas possam se atrair pelo meio rural. Importante nós falarmos sobre isso, que o Brasil se torna um celeiro do mundo e o Oeste cada vez com a participação cada vez mais ativa nessa produção nacional. Não é, Balbino? O que você acha sobre isso? Nós temos no Brasil ainda uma classe de produtores rurais com uma idade média menos avançada do que nos Estados Unidos e na Europa. O produtor americano, em média, ele é bem mais velho que o brasileiro, porque não houve uma sucessão, dificilmente vai haver uma sucessão na pecuária de corte, principalmente na classe de produtores americanos. A mão de obra lá é muito mais cara, o nível de custo de produção é muito mais alto e eles não têm sucessores de fato. Não tem um atrativo para os jovens adentrarem essa cadeia produtiva. Não sei se são mais atraídos por outras linhas, né, de trabalho, por outro modo de viver, por outro jeito de ser, mas, de fato, há uma sucessão mais notória dentro do ambiente de classe de produtores rurais no Brasil do que em outros países. Por que o Brasil tem essa sucessão, na sua opinião? Acho que são muitos fatores aí, viu? Mas vamos lá. O americano, principalmente, ele não tem uma classe operária rural. Ele não tem. Ele tem um produtor rural que faz tudo. E ele depende do filho dele para fazer com ele. Se o filho dele está na cidade ou está em outra atividade, ele está sozinho e ele termina desenvolvendo uma atividade cada dia menos intensa. Ele tem menos capacidade de ampliar, de se dedicar a isso. Por que isso? Porque a mão de obra nos Estados Unidos é muito mais cara do que aqui no Brasil. Então, ele não consegue empregar competitivamente com outras atividades. O filho dele não está tão interessado, não está atraído por essa... E no Brasil, ainda assim, é possível, apesar de que viver no campo é um desafio muito maior no Brasil, onde no meio rural a gente tem menos atendimento social,
a gente tem menos atendimento de saúde, a gente tem menos atendimento educacional, a gente tem menos atendimento em todos os níveis. A gente tem menos estradas, a gente tem menos energia, a gente tem menos hospitais, a gente tem menos escolas. Todos migram para a cidade, porque querem exatamente esse holofote da condição social de vida melhor. Todos vão ser atraídos assim. Então, ainda assim, o Brasil consegue ter uma mão de obra ofertada no campo em maior quantidade do que nos outros países. Mas no oeste da Bahia, principalmente, uma área de conquistas, ninguém veio aqui para brincar. Quem produtor que veio aqui e está se dedicando, trouxe a sua família, ele veio para dar certo. E ele não está de brincadeira, ele não trabalha 5x2, ele não trabalha pensando nessa atividade só de horário, ele tem que fazer acontecer. Seja com a família, quando era no início, talvez hoje empregando mais gente, trazendo gente para trabalhar, e esse modelo termina sendo incorporado ao nosso sistema de produção, sejam por baianos, mineiros, paulistas, quem quer que seja. As pessoas que estão por próximo dessas, eles se sentem contagiados por essa atividade. Então, termina que todos se tornam assim. Mas quem veio de muito longe não tem caminho de volta tão fácil, né? Então, ele luta para dar certo. E a área de expansão permite com que ele atraia o filho, porque tem áreas ainda para serem divididas. Tem famílias que ainda se dividirem as suas áreas em glebas, ainda assim eles têm como atender as famílias que são sucessores. Nas áreas que eles vieram do Rio Grande do Sul, por exemplo, muitas vezes já estão em áreas pequenas, por isso eles ocuparam Mato Grosso, Goiás, subiram para a Bahia, para o Maranhão, para o Piauí. Eles não tinham áreas para expandir lá embaixo, mas as famílias cresceram e eles tiveram que atender em outras regiões com o crescimento das famílias para outras atividades, para atividade agropecuária, mas em outras regiões. Em outras palavras, os gaúchos, né, os sulistas que vieram para aqui, não vieram aqui para tomar água de coco, deitar na rede. Eles vieram para desbravar o Oeste. Sim. Então, são pessoas naturalmente com uma sede de vencer, de desbravar, de lutar, de correr atrás. E, naturalmente, esses valores sendo passados para as próximas gerações, isso também vai sendo incorporado para outras gerações. Então, aqui no Oeste, nós temos os recursos humanos, pessoas com vontade de vencer, nós temos um clima propício, um solo e pessoas que fazem acontecer. Não é à toa que nós temos agora aqui plantação de cacau irrigado, de banana, de tantas outras culturas que não seriam naturalmente propícias aqui no nosso solo, no nosso clima, mas estão fazendo acontecer. Então, de fato, nós temos muitas riquezas culturais, geográficas, climáticas e uma junção de pessoas que fazem a região oeste ser essa prosperidade e o desenvolvimento da nossa região oeste. Que nós possamos também trazer a consciência cada vez mais de gestores e de mais políticas públicas para que a nossa região ela possa crescer e ter o desenvolvimento que ela merece. Porque com mais incentivos, com mais subsídio, com mais estradas, com mais incentivo do governo de uma maneira geral, e aqui a gente não quer trazer questões político-partidárias de gestões, a gente possa ter uma região realmente que abrace, que possa vivenciar esse crescimento exponencial que nós já estamos ofertando para o Brasil e para o mundo, né? Enfim, temos muito a tratar sobre o Oeste, muito a tratar sobre a pecuária. Aqui é só uma pincelada do que Antônio Balbino pode falar para a gente, assim, pós-Bahia Farm Show, pós-leilão Bahia Farm Show, mas ele já prometeu dar um curso aqui, dar um curso, porque são aulas e aulas, né, para a gente falar sobre a expansão da pecuária de corte, da expansão da pecuária leiteira, que é outro tema importantíssimo para falarmos aqui na nossa região oeste, a expansão da pecuária de leite, esse incentivo para os produtores de leite aqui na nossa região. Então, falar sobre temas tão significativos e tão importantes para o desenvolvimento econômico regional. Regional, não é só um tema técnico, é um tema que fala sobre o desenvolvimento do Oeste. Mais uma vez, Antônio Balbino, muito obrigada por ter aceito o convite, obrigada por estar aqui compartilhando seus conhecimentos, compartilhando a sua técnica e também a sua visão sobre o leilão Bahia Farm Show e sobre a importância da pecuária para a nossa região. Eu acho que é importante a gente tratar de uma das locomotivas do agronegócio baiano, do Mato Piba. Muitas vezes ela não sendo a principal atividade econômica, ela pode não ser enxergada como uma atividade importante. Mas eu costumo dizer, quando a gente recebe as pessoas na fazenda, poucas famílias aqui no oeste da Bahia não têm alguma ligação com a pecuária.
nenhum município da Bahia deixa de ter gado. Aliás, talvez Salvador não tenha. Mas o gado bovino, seja leiteiro ou seja de corte, ele existe em todos os municípios. Ele não é uma atividade exclusiva de uma região, é uma atividade da sociedade brasileira, é uma atividade que está inserida nas famílias do oeste da Bahia, é uma atividade que foi desbravadora e ainda é em muitas regiões do Brasil, e é uma atividade que consolida a riqueza da agricultura feita na escala que é exercida profissionalmente aqui no oeste. Uma boa parte da produção agrícola de grãos, ela é destinada para alimentação animal. E isso é bom que a gente entenda que boa parte do que a gente está produzindo aqui vai se tornar suíno na Alemanha, vai se tornar frango na França, vai se tornar até um animal exótico em outros lugares do mundo, pode virar até ração de pet, mas a gente precisa fortalecer a cadeia produtiva, não só aqui, mas também, se pudermos atrair agroindústrias, que é onde fortalece o valor da mão de obra do oeste da Bahia, onde a gente vai melhorar o poder aquisitivo das pessoas, vai capacitar pessoas tecnicamente para ocuparem lugares mais, exercerem atividades que exijam um profissionalismo mais treinado, né? Porque a gente não pode ficar só numa produção primária, e a agricultura é um produto ainda primário. Ele precisa ser elaborado, precisa trazer as atividades agroindustriais, laticínios, confinamentos, frigoríficos e outras atividades como tecelagem, etc. Aí a gente vai consolidar a riqueza num estado que representa quase um país. Esse é o oeste da Bahia, o Matopiba, e eu acho que aqui a gente tem a força do crescimento. Nunca se viu, há muito tempo atrás, aliás, a gente não vê um crescimento tão forte de uma região como acontece aqui no oeste da Bahia. Se você olhar para o maior PIB do agrícola do Brasil, entre os 10 maiores, você vai ver 2 ou 3 cidades do oeste da Bahia. Você vai ver, muitas das vezes, entre as 20 maiores cidades do interior do Nordeste, você vai ver 2 ou 3 cidades do oeste da Bahia. Então, Luiz Eduardo cresce exponencialmente, Barreiras consolida seu crescimento pelos serviços, e a gente tem Riachão, tem muitas cidades aqui que crescem em importância. Às vezes a gente pensa, só São Desidério que cresce porque é o terceiro maior PIB do Brasil em agronegócio. Não, é porque São Desidério é um estado, é do tamanho de um estado. Então a gente tem também aqui um estado na mão e a gente tem que entender a importância que esse estado tem para o oeste da Bahia, essa região do estado tem. Hoje, fortemente, ela é a locomotiva do agronegócio baiano. E não é à toa que o Bahia Farm Show se consolidou como uma grande festa, a grande feira, o grande centro de negócio. A pecuária não podia perder essa oportunidade de se fazer presente, de se mostrar presente e de mostrar a importância que ela tem na agropecuária brasileira e no produto do Brasil. Doutor, esse papo poderia durar aqui horas e horas. Infelizmente, nosso tempo vai chegando ao final. Então, já quero agradecer mais uma vez a Antônio Balbino pela presença. E a doutora já pode fazer um novo convite para ele voltar aqui, né, mais vezes. Foi mais ou menos 1 ano e meio para conseguir esse. A gente espera que os próximos... Mas a agenda é extensa, a gente sabe que é corrido mesmo, mas vamos esperar que tenha aqui, que a gente possa dar continuidade a esse papo que realmente gera muitos frutos, são muitos questionamentos dos próprios ouvintes, dos próprios telespectadores aqui do YouTube e também das redes sociais que nos acompanham e sempre querem ouvir, querem saber mais sobre a pecuária, sobre a nossa região oeste. Então, grata por mais um programa finalizado com sucesso, dessa vez com esse convidado muito especial e que possamos cada dia mais expandir o nosso oeste, falar do desenvolvimento da nossa região, que é aqui o nosso objetivo do Oeste em Foco.